E a Cleo, uma amiga minha, a Cleo, manda uma pergunta aqui que nós vamos falar já já. Porque aí já nós vamos entrar no caso Mércia. Tá bom. Mas conta o caso que você achou engraçado, que te marcou por ser engraçado, bizarro ou qualquer coisa desse tipo. Olha, é difícil, a gente come tanta desgraça todo dia, que lembrar de casa assim é complicado. Não teve nenhum engraçado assim que Eu você acho que o que eu me recorda? lembre assim, o mais engraçado foi quando a bomba de Hiroshima completou 50 anos, 1995. Eu fui entrevistar um sobrevivente japonês que morava aqui em São Paulo. Ele já era bem idoso, acho que ele já deve ter até morrido. E ele tinha uma quitanda na zona sul. A redação me deu o endereço da quitanda. Eu vou lá entrevistar o cara porque completou 50 anos que os Estados Unidos jogou a bomba lá em Hiroshima. Aí fui lá, tô lá, eu cinegrafista e tal. Eu peguei, não me lembro o nome do japonês. Uma senhora me atendeu, eu falei, eu queria falar com esse senhor aqui, dei o nome dele e tal, porque ele é sobrevivente, né? Aí ela falou assim, sim, aí veio lá o velhinho, né? Já velhinho naquela época, e mal falava português. Aí eu falei, eu sou sobrevivente da bomba de Hiroshima, né? Com o microfone assim, e ele não entendia direito. Sobrevivente? Sobrevivente, o senhor sobreviveu e veio pro Brasil, não é isso? Aí ele, bomba, quando caía bomba embaixo da mesa, né? Chegava e todo mundo caía bomba, barulho embaixo da mesa. Quando eu falei, mas e a bomba de Hiroshima que destruiu toda a cidade? Fazia sempre igual, bomba embaixo da mesa sempre. E me contando a história. E eu já querendo rir, né, do jeito dele falar. Aí daqui a pouco chega um outro senhor também, de idoso, que aparece na escada. O que está acontecendo aqui? Aí eu falei, não senhor, desculpe, eu estou aqui entrevistando esse senhor que é sobrevivente da bomba de Hiroshima. Que é sobrevivente nada, sobrevivente sou eu, não é ele. Eu tava mentindo para aparecer. E o cinegrafista, a câmera fazia assim, Essas alturas, a câmera assim. E eu rindo do jeito do cara. Muito bom, viu? Quer dizer, ele não é nada bobo, né? Ele já aproveitou a brechinha para aparecer um pouquinho. Uns 5 minutos de fama, 5 minutos de fama. Muito bom, viu? Leni Martins, obrigado pelo seu carinho, querida. Muito obrigado, viu? Mas, ô Wagner, vamos falar um pouco sério agora, porque tem um caso que eu acompanho, inclusive a comunidade Mércia Nakashima está nos vendo, nos assistindo, talvez até Dona Janete e o próprio Márcio possam estar nos assistindo também. E a minha amiga Cleo, que é dessa comunidade, faz uma pergunta aqui. Tá. Wagner, no caso Mércia, afastaram o delegado Dr. Olim, dizendo que foi promovido. Houve mesmo uma promoção ou tem algo a mais? Não tem nada a mais. O detalhe é o seguinte, o Dr. Olim, ele saiu da delegacia de pessoas desaparecidas, que é a delegacia que chefiou o caso Mércia Nakashima, não tem nada a ver com o caso Mércia. Nada a ver com o caso Mércia. Realmente ele foi para a diretoria, vai tocar logo uma outra delegacia, ele continua na diretoria do DHPP, mas não tem nada a ver com a investigação do caso Mércia, que inclusive eu queria aqui ressaltar o excelente trabalho no inquérito feito pelo Dr. Antônio de Olim, que foi um inquérito perfeito, cheio de provas e evidências, trabalhou dia e noite nesse caso. Meus parabéns para a Polícia de São Paulo, especialmente para ele. Tecnicamente perfeito, né? Tecnicamente perfeito. Porque o Dr. Olim é um delegado operacional. Sempre foi da delegacia de sequestro, de outras delegacias. Ele não tinha, assim, uma grande bagagem na instalação de um inquérito. Mas como operacional sempre foi fantástico. E por ser o primeiro grande inquérito dele, fantástico. E outros delegados ali viram o inquérito. O inquérito está perfeito. Eu não tenho dúvida disso. Mas a Cleo ainda pergunta o seguinte. Com tantas provas, aliás, isso é uma coisa que, de certo modo, deixam grande parte da população brasileira indignada. Certo. E a pergunta dela é muito pertinente, porque é uma pergunta que muitas pessoas fariam.
Pergunta a Cléo, com tantas provas, por que os criminosos ainda estão em liberdade? Por causa da lei. É simples, rápido e objetivo. É simples. A lei brasileira diz que ninguém pode ser preso antes de ser condenado, a não ser que o crime seja em flagrante. Então vamos lá. Hoje, Misael Bispo de Souza é acusado da morte de Mércia Nakashima, Antônio Bezerra como coautor. Desculpa, Evandro Bezerra como coautor. Detalhe, eles foram presos em flagrante? Não. O inquérito reuniu várias provas? Sim. Em que situação eles poderiam ser presos? 1. Fraude processual. Estiver mentindo no processo, forjando provas. Se eles fizeram ou não fizeram, a gente vai saber lá na frente. 2. O fato de fugir. Também. E eu vou explicar porque o Misael acabou fugindo, eu vou explicar também. Fugir. Ou intimidar testemunhas. Misael, considerando pela justiça, ele não fez nenhuma dessas 3 faltas. Ele fugiu uma vez por considerar a prisão arbitrária. Naquela época, o inquérito ainda não tinha todas as provas e evidências. Por isso que a prisão dele foi negada, que o habeas corpus foi concedido pela justiça. Então, ele disse que é inocente. A polícia diz que é culpado. Ele o acusou, inclusive. O que acontece? Quando a polícia pede a prisão dele, o advogado entra com habeas corpus, pedido de habeas corpus. A justiça analisa aquela liminar, só aquele pedido. Por quê? A juíza, a desembargadora, ainda não analisou o processo, o inquérito. Ela só viu que a polícia pediu a prisão e que o advogado estava pedindo a liberdade. Ele fugiu naquela época ali? Ele fugiu aquela vez porque acharam arbitrário, mas na segunda vez não fugiu. Ele intimidou testemunhas? Não tem provas que ele tenha intimidado. Ele fez fraude processual? Ainda não se sabe. Então, na dúvida, pro réu. Então, eu vou acatar a liminar, eu vou conceder essa liminar, acatar o pedido da defesa e deixar ele solto. Agora eu vou analisar o inquérito. Eu sou o juiz, agora eu vou analisar o inquérito. Parece que isso vai ser feito amanhã. Tudo indica que está na pauta de amanhã do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, analisar o inquérito junto com as evidências, o trabalho fantástico da perícia da Polícia de São Paulo, do Instituto de Criminalística, que é de primeiro mundo também. Eu achei fantástico. É fantástico. Também. Aí eles vão analisar. Essa juíza que concedeu a liberdade para o Misael e para o Evandro, e mais 2 desembargadores. Vão analisar tudo. Ali, tomando conhecimento de tudo que está no processo, falaram, não, peraí, tem indícios suficientes de que ele cometeu o crime. Aí eu vou acatar o pedido de prisão da polícia. Aí ele pode ser preso. Ele e o Evandro. O Evandro não tinha por que ficar preso, porque se o Misael solto seria o autor, hipoteticamente falando, por que o coautor estaria preso? Então tem que ser solto também. Então agora, com a análise do mérito do habeas corpus, que se fala, que se chama, a justiça sim pode decretar a prisão dele. Aí resta saber se ele vai se apresentar ou se ele não vai se apresentar. Se ele não se apresentar, vai complicar um pouquinho. Não, aí se ele fugir dessa vez, claro, ele passa a ser procurado e aí duvido que ele consiga outro habeas corpus. Entendeu? No caso do Mércia Nakashima foi um caso pontual, marcou bastante o país inteiro. Né? O Wagner, a Ivone de São Paulo pergunta: este cara não pode estar sendo protegido por alguém de peso? Duvido. Tipo QI, né? Não acredito. Não? Não acredito. Ninguém não vai proteger o Misael. A única pessoa que protege o Misael é o advogado dele e quem está financiando essa defesa. Eu acompanhei esse caso desde o início, porque esse caso foi um caso que mexeu muito comigo, pessoa. Aqui eu trato profissionalmente, mas o Barjon, ser humano, se sensibilizou muito com este caso. Claro, inclusive pela forma com a qual a Mércia foi morta. Exatamente. Que é igual ao filme Psicose, né? Morta dentro do carro, o carro joga dentro do lago. Então, eu fiz questão de acompanhar, independente de ser ou não parte de um trabalho. Sim. E acabei conhecendo a família Nakashima, que é um pessoal extremamente do bem. Sem dúvida. Uma família fantástica, simples, mas
de grande conteúdo moral, ético, caráter, tudo mais. E a família tem convicção absoluta de que, agora já são réus, não são mais suspeitos, de que os réus cometeram este crime. Sim. Eu tenho a minha convicção, que é uma mera opinião, não vem ao caso, mas o Brasil tem uma convicção que bate com a da família. Sim. Todo mundo tem convicção absoluta que foi Misael Bispo de Souza, com coautoria de Evandro Bezerra da Silva. A minha opinião não importa, mesmo porque eu fui o repórter que cobriu o caso inteiro e da TV Bandeirantes, né? E tive o prazer e a sorte de dar todos os furos do caso. Todo dia eu dava uma notícia na frente de todo mundo. Inclusive, no dia que saiu a informação que a Mércia foi morta com tiro. E depois morreu afogada. Na verdade, levou um tiro durante o processo de assassinato dela. Eu dei todos os furos. E me orgulho disso como profissional. Claro. Eu trabalhei em todos os grandes casos de homicídios aqui em São Paulo nos últimos 20 anos. Todos. Não fiquei fora de nenhum. Caso Isabela, caso do coronel do Biratã Guimarães, o Pimenta Neves. Pimenta Neves. Né? Cobri todos. Todos os casos. Ainda, graças a Deus. E cobri todos os casos. E mais esse da Mércia Nakashima. Então, eu não seria aqui antiético da minha opinião, até pessoal ou profissional. Claro, claro. Porque eu relatei tudo o que aconteceu. Se o Brasil tem essa opinião, que é a mesma da família, pode ter certeza que eles estão embasados nas informações que a imprensa deu, particularmente eu dei, do que eu consegui da polícia e da perícia, das minhas fontes. E isso foi relatado. A gente jamais disse que o Misael é culpado. Jamais. Sempre suspeito. Agora, ele é acusado. Se ele é culpado, não sei. A justiça que vai decidir. O detalhe é que todas as informações que eu dei foram das minhas fontes da perícia e da polícia. Quer dizer, da polícia em geral, porque a perícia faz parte da polícia. Mas da investigação, do setor de investigação com o setor de perícia. E eu acho que eles formaram essa opinião baseados nas informações que eu passei, que são informações fidedignas e que eu dava diariamente e que hoje se comprova no processo que eram informações verdadeiras, informações legais, informações fidedignas que eu dava antecipadamente ao resultado da investigação ou da perícia. Perfeito.